Olá, bem-vindos a mais um programa Relações Internacionais em Pauta. Hoje nós temos um convidado muitíssimo especial, o embaixador Marcos Castrioto de Azambuja, um dos grandes chefes da casa. Embaixador, muitíssimo obrigado pela gentileza, pela honra de estar aqui participando do nosso programa, de dar seu testemunho. O senhor é um dos ícones da carreira, um dos ícones da casa. O senhor sempre foi admirado pela sua inteligência, pela sua perspicácia, pela sua visão estratégica. Gostaria de começar a primeira pergunta. De 1990 a 92, o senhor foi secretário-geral do Itamaraty, e naquela época o Brasil estava organizando a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Então, alguns anos antes, o Brasil um pouco estava como se fosse quase no banco dos réus, e depois vira o jogo, traz a conferência, né, para o Brasil, lidera a agenda ambiental. Então, se o senhor pudesse talvez compartilhar, nesse momento, quais foram os principais desafios, as principais dificuldades, né, da agenda ambiental, tema de florestas, aquecimento global, já se falava. Qual a sua experiência como coordenador da Conferência do Rio de Janeiro, de 92? Olha, eu creio que o Brasil e o meio ambiente começaram desencontrados. Na Conferência de Estocolmo, o Brasil tinha uma visão e o mundo, então, desenvolvido, industrializado, outra. O Brasil via, então, no começo, a causa ambiental como sendo um cerceamento, um limite ao seu desenvolvimento. A ideia de que pregava-se a defesa do meio ambiente, de certa maneira, impedindo que o Brasil fizesse o que devia fazer, se desenvolver. A causa era claríssima. O que se dizia no Brasil é que os países ricos tinham feito tudo o que precisavam sem ter essa preocupação, e quando chegou a nossa vez, havia. Então, o que houve foi um processo de aproximação recíproca. O Brasil ficou menos paranoico, achando que o meio ambiente era uma coisa importante em si, e que a vítima principal da degradação do meio ambiente era o próprio Brasil. E o mundo se deu conta de que não era possível pregar aos países em desenvolvimento um ambientalismo que não levasse em conta a necessidade de desenvolvimento. Então, houve uma convergência. Nós saímos de uma posição muito desconfiada, quase paranoica, e eles passaram de uma posição condescendente, um pouco ingênua, e na Conferência do Rio houve esse casamento virtuoso entre meio ambiente e desenvolvimento. E daí surgiu uma expressão que hoje é parte da língua quase, que é a ideia de desenvolvimento sustentável. Encontrou-se nessa sustentabilidade o ponto de equilíbrio entre a necessidade de crescer e a necessidade de proteger. O momento 92 foi um momento virtuoso, em que o mundo tinha terminado aquele ciclo da Guerra Fria, havia uma disposição, o mundo ia relativamente bem. O Brasil, naquele momento, tinha condições de acolher aquela conferência e fazer as pazes com o meio ambiente. De modo que a conferência, para mim, de 92, é o símbolo de um reencontro do Brasil com a proteção à natureza, com a defesa da uma economia racional e, sobretudo, o Brasil se deu conta que mesmo os seus grandes recursos não eram inesgotáveis. Claro. O problema do Brasil inicial é que nós achávamos tudo isso muito remoto. O Brasil tinha ideia da sua inesgotabilidade. E em 92 nós nos demos conta que o Brasil também era vítima de uma degradação do solo, das águas, das florestas, de modo que houve uma boa experiência para o Brasil e para o mundo. Foi um casamento que dura. Excelente. Em seguida, embaixador, de 92 a 97, o senhor assume a embaixada em Buenos Aires, num período a primeira fase do Mercosul, né, Tratado de Assunção em 91, então o senhor, os primeiros anos que coincidem com o período menemista, né, o ápice, né, do governo Menem. Então, essas duas agendas, embaixador, o começo do Mercosul até o Protocolo de Ouro Preto, em 94, e a Argentina de Menem, né? Que memórias o senhor traz dessas duas agendas? Olha, eu vou falar bem do Menem. Não do Menem, em tanto que presidente argentino para os argentinos. Okay. O Menem foi um bom presidente argentino para o Brasil. Ele não tinha nenhum ranço residual daquela nossa rivalidade. Ele vinha da La Rioja, de um estado remoto. Ele não era parte daquela cultura da competição. Portanto, ele tinha uma disposição mais aberta, primeira coisa. A segunda, ele tinha uma ideia, o Brasil ia bem.
o Brasil estava atravessando um momento de reencontro consigo mesmo. Ao Menem corresponde o fim do ciclo Itamar, quando, de certa maneira, o plano real é estabelecido, e depois o Brasil entrando. Então foram anos bons para uns e outros, e uma série de coisas foram se resolvendo aos poucos. Primeiro, eu sou uma pessoa que fala bem do Mercosul, não pelo que o Mercosul fez em área de comércio ou de investimento, ele ficou muito aquém, o Mercosul, do que se esperava. O que o Mercosul foi virtuoso é que ele eliminou uma série de desconfianças históricas, de suspeitas. O Mercosul é um instrumento valioso de aproximação política, claro, de reforço democrático, e um instrumento imperfeito de integração econômica. De modo que, curiosamente, o Mercosul acertou naquilo no qual não apontou. O Brasil e a Argentina, depois do Mercosul, são melhores vizinhos, melhores sócios, melhores parceiros. Uma série de desconfianças territoriais. Nós tínhamos toda uma cultura, de um lado ou de outro, de rivalidade militar, de temores estratégicos, de problemas com o aproveitamento das águas dos grandes rios da Bacia do Prata, e o Menem contribuiu para isso. O essencial é dizer que o Mercosul, que fracassou em boa parte na capacidade que se pretendia de criar uma zona mais de livre comércio, uma união aduaneira importante, foi muito valioso em desfazer uma história de desconfianças e de gestos militarísticos de um lado ou de outro. Portanto, eu sou uma pessoa que fala bem do Menem pelo que ele contribuiu para isso. Falo bem do Mercosul pelo que ele representou de criação de confiança recíproca. E, sobretudo, eu acho que o Mercosul tem de ser renovado, revisto, ampliado, mas não jogado fora. Eu tenho muito medo de uma tendência simplista de rejeição do que é um edifício importante de aproximação entre nós e os vizinhos da bacia, quer dizer, Uruguai, Paraguai, Brasil, agora Bolívia, a Venezuela, que é um sócio que eu espero volte a ser plenamente compatível com os objetivos do Mercosul. A grande derrota do Mercosul foi que ele não foi capaz de atrair o Chile, para que o mapa do Mercosul parecesse com o mapa do que se chama o Cone Sul. Porque o Chile já estava tão adiantado na sua abertura para o comércio internacional, o Chile fez o seu dever de casa de abertura melhor do que nós. Portanto, nós não conseguimos atrair o Chile. Agora, o Mercosul é uma boa coisa, é um bom passo, ele não esgota o caminho, nem foi exatamente o que se previu. Mas, em termos políticos e estratégicos, ele criou uma nova realidade em que a cooperação foi mais eficaz e, sobretudo, ele ajudou a sepultar coisas perversas, como os programas nucleares paralelos, tudo aquilo que havia entre nós que gerava suspeita. E foi um reforço importante da luta pela democracia e pelos direitos humanos. Excelente. Bom, embaixador, de Buenos Aires o senhor se transfere a Paris, 97 a 2003, o senhor é nosso embaixador em Paris e, enfim, da vastíssima agenda bilateral, eu sei que o senhor se dedicou particularmente à agenda cultural, né, a preparação do ano da França no Brasil e, enfim, o senhor sempre destaca o fascínio recíproco, né, que brasileiros e franceses têm. E uma pergunta, enfim, que eu gostaria de lhe fazer, dentro desse marco de fascínio recíproco, o senhor também tem dito que a França republicana, ela parece muitas vezes intolerante com a diferença cultural. O senhor comentou isso, sobretudo, em ano passado, enfim, no momento dos atentados, e a dificuldade justamente de acolhimento da diferença cultural. É verdade. De que maneira esse fascínio recíproco entre França e Brasil, né, pode permitir ao Brasil mostrar à França os benefícios da multiculturalidade, da tolerância? É possível que a França se abra mais à diversidade, como o Brasil é aberto? Nós temos de tentar isso. A França tem um modelo um pouco rígido de civilização. Primeiro, não negar que é uma civilização extraordinária. A contribuição da França à civilização mundial é extraordinária em todas as artes, em todas as ciências. Impossível não admirar a França. Mas a França tem uma certa rigidez de categorias. A França vê o mundo como tendo de se comportar à maneira francesa. A França não tem, por exemplo, a Inglaterra foi um grande império,
mas que se abriu aos outros. A Austrália, ao Canadá, a Nova Zelândia, aos Estados Unidos. A França não. A França considera que fora dela não há salvação, não há salut, não há de certa maneira. Então a França tem uma certa rigidez que cabe ao Brasil, pela nossa fluidez, pela nossa abertura, pela nossa capacidade de assimilar culturas e maneiras de ser, nós temos uma contribuição. E uma outra relação Brasil-França são os problemas que são parte desse fascínio recíproco. Primeiro, o passado tem um peso enorme. Quer dizer, sempre que eu falo da França no Brasil, as pessoas pensam em Versailles, pensam nos grandes séculos XVIII, pensam no Luís XIV, pensam... É difícil trazer a França de hoje ao Brasil de hoje. A tendência é ir para o passado, porque o passado teve uma longa trajetória. Os próprios escritores, o Brasil pensa nos grandes autores, no tempo que a França era decisiva na criação do modelo brasileiro de pensamento. A França, por sua vez, tem com o Brasil um fascínio risonho. A França acha graça no Brasil, acha ser um país esportivo, sensual, musical, rítmico. Eles nos levam um pouco menos a sério do que seria desejável, não por desapreço, mas por uma forma de encantamento. A França tem com o Brasil a ideia de que o Brasil é parte do mundo do prazer, e nós com eles. Eu vou dizer uma coisa que eu acho que é verdadeira. É muito difícil explicar no Brasil que você tem uma reunião em Paris e que isso é uma coisa necessária e séria. A impressão que tem é que é uma coisa de prazer. Como da mesma coisa na França, você dizer que você vê uma reunião. No Rio de Janeiro, o sorriso é de, Rio de Janeiro, quer dizer, nós somos um para o outro modelos do prazer, modelos da civilização alegre, da capacidade de aproveitar a vida. Isso é muito bom, isso não, em nenhum momento não joga fora isso, mas é difícil convencer um e outro da densidade da relação. De modo que nós temos a França tinha essa tradição de realizar anos em que ela se dedicava a receber na França as manifestações culturais de alguns poucos países que ela achava significativos. E nós fizemos isso, um ano do Brasil na França, que foi uma convergência de todas as nossas artes, dos nossos saberes, dos nossos fazeres, de modo que houve uma grande aproximação. Eu creio que a França esgotou um pouco esse modelo. Primeiro porque não há mais muitos países que possam ser objeto de um ano inteiro de celebração. Eu acho que esse ciclo está um pouco... E o Brasil, por sua vez, fez depois um ano da França no Brasil, que foi a nossa moeda de troca. Então, há entre o Brasil e a França uma extraordinária simpatia, uma comunalidade de interesses e de atitudes que faz com que o convívio seja facilitado, de que as aproximações não tenham arestas, mas não tem sido fácil vencer certos pressupostos franceses que nos excluíam um pouco. A França tem sempre uma ideia ainda um pouco eurocêntrica, um pouco ligada àquele mundo do século XVIII e XIX. De outro lado, o Brasil tem de fazer um esforço para ter um pouco de paciência, às vezes com a arrogância francesa, com a intolerância francesa, e eles têm de ter uma certa flexibilidade para descobrir que as fórmulas brasileiras são uma alternativa interessante. Os dois países têm de fazer um esforço, não para se amar, porque esse amor e essa admiração não existem, mas para se terem projetos em comum mais eficientes. Sim. Embaixador, muitos de nossos espectadores são jovens estudantes de relações internacionais, muitos deles aspirantes à carreira de diplomata. Eu gostaria muito se o senhor pudesse dar uma palavra, algum conselho, o que a carreira de diplomata trouxe para a sua vida pessoal e, inclusive, uma palavra mesmo de incentivo, porque os últimos anos têm sido muito difíceis para o Itamaraty, né? E pela primeira vez na vida eu vejo jovens colegas pensando em sair do Itamaraty. Eu nunca tinha visto isso antes. Então, se o senhor pudesse compartilhar algum sentimento, algum conselho para os nossos jovens colegas, tanto as novas gerações de diplomatas quanto os aspirantes da carreira. Olha, a palavra é sempre um pouco a mesma. O Brasil desafia pela grandeza dos que tem de ser feito, pelas dificuldades inerentes a esse processo, mas essencialmente o Brasil vale a pena.
o Brasil é um país que não pode ser feito ou visto a curtíssimo prazo. Alguém já escreveu um livro dizendo que o Brasil não era um país para principiantes. O Brasil é um país que requer tenacidade, determinação, porque dá certo, acaba dando certo. Você veja as centenas de empresas francesas que estão no Brasil, algumas foram embora, voltaram, porque no médio e longo prazo o Brasil é uma aposta necessária. O Brasil também requer um pouco de paciência. Há momentos, e esse que nós estamos vivendo é um deles, em que nós adiamos de novo a esperança. A esperança está lá, ela não foi jogada fora, mas adiou-se de novo. A impressão que você tinha é de que o Brasil tinha chegado lá, que a sabedoria econômica, o equilíbrio fiscal, a preocupação com os gastos públicos, uma certa rigor da ética no comportamento, tinham sido conquistas permanentes. Aí você descobre que a batalha tem de novo ser travada, de novo. De modo que eu entendo muito a frustração, a decepção, a impaciência. Mas o que eu posso dizer, e é um depoimento pessoal, verdadeiro, é de que vale a pena. O Brasil, no fim, não nos trai, não nos engana. O Brasil cumprirá um grandíssimo destino, mas através de um processo. Uma vez esteve aqui no Brasil, e aqui no Itamaraty, o presidente Bill Clinton, que disse uma coisa muito engraçada que se aplica ao Brasil. Ele disse, olha, os Estados Unidos sempre fazem a coisa certa, mas só fazem depois de esgotar todas as alternativas. O Brasil é isso, o Brasil sempre acaba fazendo a coisa certa, com direitos humanos, com o meio ambiente, com integração interregional, mas só depois de esgotar. O Brasil requer um pouco de paciência com ele mesmo, porque é um aprendiz em tantas dimensões. De modo que eu diria aos que estão frustrados, desapontados, decepcionados, que eles têm toda a razão. E ao mesmo tempo diria que eles não têm nenhuma razão. No curto prazo, o que eles estão descrevendo é o que é, no longo prazo, o que eles estão dizendo é simplesmente uma ingenuidade. O Brasil vai chegar lá. Embaixador, muito obrigado por suas palavras tão sábias. Aliás, o senhor é sempre conhecido como um diplomata, um grande chefe que transmite sabedoria aos seus funcionários e enfim, à geração mais nova. Muito obrigado pelo privilégio, pela honra de recebê-lo aqui, pelo seu testemunho. E com isso nós terminamos o nosso programa de hoje. Muito obrigado a você que nos acompanha. Inscreva-se no canal do YouTube e assista os nossos vídeos. Até a próxima.